sou aluno do curso de Administração Pública. Quero aqui apresentar para vocês um trabalho da atividade 3, do curso de Ciências Políticas. Nós vamos estar apresentando aqui representação política e sistemas partidários, composto pela equipe Conceição, Roquilândio, Renato, Edgleison e Isa Marques. Eu vou definir para vocês aqui a representação política, né? Nós podemos definir como uma organização fundada na existência de partidos políticos. Essa representação política, a representação sempre vai se dar entre os eleitos e eleitores, né? Haja vista que não se pode falar em representação sem uma eleição que permita ao detentor do poder, que é o povo, a escolha daqueles que melhor lhe represente, né? Que são os políticos. Os partidos políticos são muito importantes no âmbito político e jurídico do Estado Democrático de Direito. Definição dos sistemas partidários. A gente pode definir o sistema partidário de acordo com o número de partidos envolvidos na competição, né, de uma eleição, o que são as chamadas coligações de partidos em determinadas políticas eleitorais. Vou estar falando um pouco sobre a representação política e as regras que definem essa representação. Nós temos então 3 regras básicas: o sufrágio universal, sufrágio igual e sufrágio secreto. No caso, o sufrágio ele vem a ser uma ação, né, da escolha do povo por seus representantes, no caso, o voto. O sufrágio universal é uma regra onde define que todo e qualquer cidadão, independente da sua convicção política, da sua raça, da sua religião, ele tem direito a votar ou ser eleito. O sufrágio igual é outra regra onde define que o voto ele é igual para todos, né, e tem o mesmo peso. Nós temos também o sufrágio secreto, que é uma regra onde define que todo voto deve ser sigiloso, né? A escolha do eleitor só ele tem acesso, né? Isso vai fazer com que protejam de pressões, né? Permitindo que o voto expresse apenas a sua vontade. Podemos diferenciar eleições majoritárias de eleições proporcionais da seguinte maneira. Imagine que na eleição majoritária levará-se em conta apenas a obtenção do maior número possível de votos em disputa. Nas eleições proporcionais, ocorre a proporção relativa entre o número de eleitores daquela localidade, distrito, região ou país e o número de vagas determinados para o cargo em evidência. Existem 2 formas de eleições majoritárias: eleições majoritárias simples e absoluta. No sistema absoluto, o candidato mais bem votado, caso não obtenha mais de metade dos votos apurados, será concedido um segundo turno para que se tenha uma chance que ele possa concorrer novamente com o segundo colocado, e aí sim se ter uma certeza real da vontade do povo daquela região, daquele país ou estado ou município. No sistema simples, não se levará em consideração isso. O candidato mais bem votado será considerado o vencedor das eleições. No sistema proporcional, os partidos lançam suas listas, de acordo com o número de vagas disponíveis na Câmara ou na Assembleia. Esses votos serão contabilizados e, caso não seja preenchido, esses votos serão somados, os da legenda e das coligações, para até completar o número X. Olá, eu vou explicar para vocês um pouco sobre o sistema de representação majoritária na composição dos parlamentos. O que seria esse sistema de representação? Ele surgiu no século XIX na Inglaterra. Foi o primeiro modelo dominante de representação política. E ele consiste na divisão do território de um país em circunscrições eleitorais. Admite 2 variantes. Quais são essas 2 variantes? O voto distrital e o escrutínio em 2 turnos. O voto distrital é dividido em distritos eleitorais, cada um elegendo um ou mais políticos. E o escrutínio de 2 turnos acontece quando nenhum candidato obtém um valor absoluto de votos, certo? Aí acontece a chamada segunda rodada ou segundo turno.
E as vantagens desse sistema? As vantagens são que provoca governos estáveis e aproxima o candidato do eleitor. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o sistema de partidos. No regime democrático existem basicamente dois sistemas partidários: bipartidários e pluripartidários. Bipartidários, nos países anglo-saxônicos, é o sistema bipartidário que impera. Por exemplo, democratas e republicanos, Estados Unidos, conservadores e trabalhistas, Grã-Bretanha e Austrália, e no restante dos países democráticos vigora o sistema multipartidário, ou seja, de dois partidos que concorrem entre si.